Olá, boa tarde. 1h19. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, né? Ontem foi dia 11, né? Claro. 11 de setembro de 2001, você se lembra o que aconteceu? No 11 de setembro de 2001, a morte da rainha acabou ofuscando, né, essa data. Poucos veículos de comunicação se lembraram do que aconteceu em 11 de setembro. Né? Impressionante como o tempo passa, mas você certamente que é um telespectador atento vai se lembrar do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, não é? E as consequências daquilo, o que aquilo revelou para o mundo. É importante a gente ter, não apagar da nossa memória alguns fatos importantes, não é? Vamos conversar, vamos iniciar hoje a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Eu vou lembrar você, inclusive em respeito ao material que o site agazeta.net, o pessoal que lida com internet aqui na TV Gazeta, já havia divulgado com antecedência, não é, a agenda, naqueles cards, e hoje, naquele cardzinho, naquela figurinha, estava agendada a entrevista com o candidato Ney Amorim, que pertence à mesma coligação do governador Gladson Cameli, governador que já não veio semana passada. E hoje a assessoria do candidato ao Senado, Ney Amorim, informou que ele está com Covid-19. E em função desse problema, ele não vai poder estar aqui. Bom, a produção do programa teve que se virar nos 30 para poder, em respeito a você, não deixar a cadeira vazia. E hoje nós vamos conversar com o candidato ao Senado pelo Agir, o Dimas Sandas. É com ele que nós vamos conversar. Eu reforço também que a produção de jornalismo aqui, a diretoria de jornalismo da TV, entrou em contato com a assessoria do governador e vamos ver se essa semana a gente conversa com ele. Tudo isso em respeito a você, telespectador, em nome do interesse público. Correto? A nossa referência é essa, para que você tenha acesso às pessoas que estão se candidatando e disputando cargos importantes para a gestão pública aqui do estado do Acre. Né? Então, a nossa referência é essa, correto? Antes da gente passar para o Dimas Sandas, eu tenho um recado importante aqui para dar para você. Chegou a Semana do Cliente no Hipercometa. Uma semana inteira com ofertas incríveis para você economizar muito. E no Hipercometa, todo dia é o seu dia. Confira as ofertas desta segunda, terça e quarta-feira. Presta atenção, refrigerante Fanta, 1,5 litro de R$ 7,99 por R$ 5,99. Frango Nutrisa congelado de R$ 12,98 por R$ 10,98 o quilo. Ração Baba Dog, 7 quilos de R$ 44,88 por R$ 41,89. Arroz Brilhante, o pacote com 5 quilos de R$ 22,78 por R$ 20,88. Achocolatado em pó Nescau de 370 gramas, de R$ 7,28 por R$ 6,88. Sabão em pó Brisa, 400 gramas, de R$ 4,49 por R$ 3,88. E não acaba por aí. Acesse as redes sociais do Hipercometa e confira mais ofertas. E no dia 15 de setembro, quinta-feira, eles vão ter um dia especial para você, que é cliente dessa empresa querida, com um super café da manhã, degustações e ofertas ainda mais imperdíveis. Esperamos por você e não esqueça, nossa promoção Carrinho Cheio e Moto Zero está a todo vapor. Vem economizar e garantir cupom para concorrer a uma linda Honda Bis 110 0 km. Hipercometa, Rua 13 de Junho, 146, no bairro Bahia Nova. O nosso compromisso é com a sua satisfação.
Dimas Sandas, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Eu quero aqui dizer o seguinte, inclusive é uma situação que para mim foi um tanto estranha. Quando nós convidamos os candidatos ao governo, nós tínhamos um motivo, o plano de governo, que eles pretendem executar uma vez eleito. Agora, a entrevista com os candidatos ao Senado, não que o plano de governo não seja importante, é claro que você se afina com o que defende o David Hall, vocês fazem parte da mesma chapa, mesmo partido, enfim. Mas vocês vão além, né? Porque vocês têm que pensar o país, não apenas o estado do Acre. Você está concorrendo ao Senado Federal, então para você o Acre é um detalhe importante, mas você tem um país para ajudar a mudar, né? Não é isso? Boa tarde. Boa tarde, então. Muito obrigado pelo convite para estar aqui na TV Gazeta mais uma vez, né? A gente está numa eleição difícil, né? A gente tem acompanhado aí os poderios econômicos, né? Prevalecendo no processo. Eu recebi a ligação da equipe da produção para vir aqui, estava na rua mesmo, corri lá para me arrumar rapidinho para vir para cá. E eu agradeço, viu? A sua disponibilidade. A gente sabe da importância que esses espaços que nós temos na imprensa local. A minha candidatura é uma candidatura que não tem tempo de TV, nem de rádio no horário de eleitoral tradicional. Eu não estou usando material impresso na campanha por uma opção pessoal. Acho que a gente pode levar a informação de uma forma mais sadia, mais ambientalmente correta, né? Cuidando dos recursos públicos, porque a maioria desses materiais vão literalmente para o ralo, né? E eu também não uso o recurso público do fundo eleitoral na campanha. São 3 características da minha candidatura que se diferem bastante dos demais candidatos, né? A gente tem candidato aí com 2 milhões de reais na conta, com 3 milhões, então é desse jeito, é uma campanha franciscana. As pautas nacionais, logicamente, que elas têm um cuidado devido que um candidato a senador deve ter, são temas relevantes e complexos para o país e que a gente tem que dar a nossa opinião, tem que legislar Exatamente. Sobre esses temas importantes, mas, no entanto, nós nos sentimos qualificados. Eu acompanho a política nacional e local há pelo menos há 20 anos. Né? Não é pouco tempo. E sempre fui muito engajado nos movimentos sociais, no movimento estudantil, comunitário. Na esfera pública, trabalhei mais de 15 anos no setor público. Então, eu me considero uma pessoa razoavelmente qualificada para disputar uma eleição. Eu quero aproveitar essa oportunidade. Você disse que o seu tempo de TV na propaganda eleitoral é muito curto. Nós não temos tempo de TV. Não tem, né? Então, eu queria que você aproveitasse esse espaço do Gazeta Entrevista e você se apresentasse, assim, porque eu não sei, eu não sei se você é acreano, não sei se você é casado, não sei qual profissão que você atua, eu sei que a sua formação é na área de jornalismo também, mas você atua como? Eu queria que você se apresentasse para o eleitor poder te conhecer um pouco melhor. Ok. Bom, eu sou Dimas Sandas, eu sou filho do seu Antônio José, meu pai é pedreiro, a minha mãe é dona de casa. Seu pai é pedreiro? Meu pai é pedreiro. A minha mãe é dona de casa. E eu fui criado quase que a minha vida toda, durante quase 30 anos, pela minha avó paterna, né? Então, morei a vida toda com ela. Fui casado, atualmente eu sou divorciado, né? Tenho um filho de 10 anos, o Luiz, beijo filho. E eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo e durante esses últimos 10 anos eu me especializei mais ainda na esfera pública. Fui fazer algumas pós-graduações, né, na área de gestão de projeto, de planejamento estratégico, gestão de orçamento público, uma série de capacidades técnicas que eu acho que todo político deveria ter, que todo gestor público deveria ter para atuar na esfera pública, cuidar do dinheiro do povo, em que infelizmente não é a regra, né? O nosso país ainda tem essa deficiência. Experiência na gestão pública, você teve? Pois é, eu atuei por mais de 15 anos, não só na prefeitura, trabalhei 8 anos com o professor Angelim, né, na Prefeitura de Rio Branco, depois trabalhei no governo do estado, fui diretor-presidente do Instituto Socioeducativo, que é o órgão que cuida dos jovens em conflito com a lei, né, as antigas pousadas, que a gente não usa mais esse termo. Fui diretor executivo da Secretaria de Direitos Humanos do estado do Acre e diretor executivo da Secretaria de Planejamento, além de coordenar inúmeros projetos na área da educação profissional na prefeitura. Trabalhei com ONG durante 7 anos, fundei uma ONG chamada Jovem Age, ali naquela região alta da cidade. Militei no movimento estudantil durante bastante tempo, no movimento comunitário e em várias outras coisas também. Participei de muitos eventos nacionais, as conferências, de quase todas as conferências. Na gestão pública, Dimas, depois que você passou pela gestão pública, você continuou mesmo ou você
é outra pessoa. O que deu para aprender na gestão pública? Muita coisa, né? Principalmente a responsabilidade que a gente tem de cuidar do dinheiro público. Por isso que eu acho um absurdo que numa época de pandemia, com toda a escassez de recursos que o Brasil vive, faltando tudo, faltando médico nos hospitais, faltando medicamento, faltando infraestrutura, faltando educação, merenda nas escolas, os políticos vão lá e tiram 4,7 bilhões de reais, não dá nem para quantificar aqui, que a maioria da população não vai nem saber o que dá para fazer com esse dinheiro, infelizmente, né? Mas é muito dinheiro, tá? Dá para fazer muita coisa. Você está falando em relação ao o fundo especial. E pegaram esse dinheiro e deram para partidos de forma antidemocrática. Porque tem candidatos com 2, 3 milhões e tem candidato com 2 mil reais, 2.500 reais para fazer campanha no mesmo nível, né? Então, acho que isso é ruim para o país. A gente precisa descobrir uma nova forma de financiar as campanhas. Eu acho que tem que ser financiamento coletivo, para que várias pessoas doem pequenas quantidades, e isso vai acontecer se as pessoas realmente acreditarem nos candidatos, se os políticos realmente tiverem uma melhor qualidade, e a gente vai deixar de ter uma eleição vencida por quem tem o maior poder econômico e vai vencer aquele que tiver uma provocação, as melhores propostas. Já que você insiste nesse assunto, não caberia, ou não cabe à própria sociedade custear a própria democracia? Cabe. E por que você exclui o financiamento público desse cenário? Eu não excluo, foi isso que eu falei, o financiamento coletivo. Quanto mais gente doando pequenas quantidades, melhor para a democracia. Significa dizer que as pessoas realmente vão acreditar nos candidatos. Eu sou contra o financiamento de empresa, já viu no que deu, né? Deu a Lava Jato, por exemplo. A corrupção, né? aquele caos. Eu também sou contra tirar dinheiro de áreas vitais das políticas públicas para financiar a campanha eleitoral. Tem outras formas mais inteligentes e mais econômicas de fazer. Por exemplo, eu estou fazendo uma campanha aqui usando os meios de comunicação tradicionais, utilizando a internet, que é gratuita. Na medida que eu tenho boas propostas, que eu tenho um bom currículo, me apresento de forma atrativa para o eleitor, as pessoas se envolvem, compartilham os conteúdos e eu consigo levar a minha mensagem para todo mundo. Então, por exemplo, aqui no Acre, todo mundo sabe quem é o Glácio Camilei. O Glácio precisa de 3 milhões para gastar na campanha? Basicamente como publicidade? Não, porque todo mundo já sabe quem é o governador. O Jorge Viana precisa de 2 milhões e meio para gastar basicamente com publicidade para dizer quem é ele, o que ele defende? Não, todo mundo já conhece. Então, assim, é um recurso que vem, que muitas vezes é gasto de forma indevida. Não estou falando que são esses casos específicos, mas a gente vê coisas assim absurdas. Candidata Márcia Bittar, por exemplo, gastou R$1 milhão em 15 dias. É quase que o dinheiro todinho que ela declarou como patrimônio pessoal acumulado durante a vida toda. Gasta porque não é o dinheiro dela, é o dinheiro do povo, é o teu dinheiro, é o dinheiro que tu está pagando aí do imposto caro de gasolina, do feijão caro, do arroz caro, tudo caro, porque esse dinheiro tem que ser arrecadado pelo governo. Aí o governo pega parte desse sacrifício coletivo do povo brasileiro e dá para os políticos gastarem dessa forma. Isso tem que acabar no Brasil e meu mandato está comprometido com isso, Dimas, caso o povo me dê essa oportunidade. Tem aqui uma série de perguntas aqui, inclusive que já eram destinadas ao Gazeta Alerta, várias guardam relação com a questão da infraestrutura. Uhum. Eu queria saber de vocês, já não me lembro os detalhes, mas um dos problemas de infraestrutura mais dramáticos que nós temos aqui no Acre é a danada dessa BR-364. Primeiro eu queria saber o teu entendimento do papel da bancada em relação a esse tema, se na tua opinião, na tua leitura, na tua forma de ver, a bancada tem se portado de uma maneira respeitosa com o povo do Acre. E eu lembro aqui que vocês, no programa de governo de vocês usam o termo abrir para o debate a respeito de uma possível privatização da BR-364. Nós estamos preparados para esse debate? Pois é, a BR-364 é a espinha dorsal, né, o principal canal de escoamento da nossa produção ainda incipiente. Infelizmente nós temos 3 senadores, 8 deputados federais, um governador, a maioria desses parlamentares apoiaram o atual presidente da República, que teve no Acre a maior votação proporcional do país, e que a principal demanda do povo acreano na BR não foi cuidada e não foi resolvida em 4 anos. Aí os caras falam que vão resolver agora e querem o seu voto, que está me ouvindo aí de novo, né? Por que a gente está fazendo esse debate tanto? Porque nós temos um projeto chamado Acre 50 anos em 8, e uma das nossas super metas é multiplicar por 10 a produção agrícola do Acre nos próximos 8 anos. Isso dá para fazer e a gente sabe como fazer, estamos apresentando isso no nosso plano, é uma coisa veloz, se fizer as coisas certas, se colocar os recursos no lugar certo
e se tiver seriedade e compromisso. A gente acha que, do jeito que está hoje a BR, da forma que ela foi construída, né, nós vamos ter que construir uma BR nova a cada 2, 3 anos. E aí isso custa alguns bilhões de reais. Né? Na perspectiva de aumentar a produção, teoricamente, a carga sobre a BR também aumentaria, o que seria uma forma de degradá-la de forma mais intensa. Então a gente pensa a seguinte coisa: o governo federal não vai nos ajudar, está aí a prova, né? Tivemos um presidente da República com essa condição toda, com todo o apoio político e não resolveu o problema da BR. Nós queremos fazer isso nos primeiros 2 anos do nosso governo e aí, depois dessa recuperação, fazer uma discussão sobre a possibilidade de uma concessão pública, de uma concessão para iniciativa privada. Pedágio. É um pedágio, não para a população que reside na região, não para os pequenos produtores, mas para as grandes carretas, as grandes empresas que vão explorar essa rodovia economicamente, principalmente nessa perspectiva de aumento da produção, que elas paguem um valorzinho para que a gente, no volume de tráfego, que vai aumentar com certeza, a gente consiga dar uma condição mínima para manter essa BR, porque é injusto com a população que aqueles que exploram economicamente a BR, que ganham muito dinheiro através dela, detonem a BR e os pequenos produtores que precisam só trafegar por ali para sobreviver a partir da BR, tem uma BR destruída. E o governo do estado não tem condições atualmente de manter essa BR, o governo federal não tem um comprometimento com fazer, e talvez abrir uma proposta como essa, como é no Mato Grosso e em vários outros estados. As melhores BRs do Brasil são as BRs que são concessões para o setor privado, porque eles exploram economicamente, mas também mantêm a garantia da segurança. Esse modelo que você está apresentando aí é um modelo que as empresas que vão usar a estrada, elas vão pagar os pedágios, agora as populações tradicionais não irão pagar. Então, os pequenos produtores vão ser isentos. Além do Estado ainda ter que bancar a manutenção da estrada, as empresas também. Não é um modelo que vai desagradar a todo mundo? Não, nesse caso o Estado não teria gasto. Seria a manutenção. A manutenção seria feita pela iniciativa privada que iria explorar comercialmente esses grandes transportes que iriam utilizar a estrada como uma forma de ganhar dinheiro. Então eu acho justo que os grandes empresários coloquem um pouquinho de dinheiro para a gente manter a estrada minimamente trafegável. Né? A gente vê no Mato Grosso, andei agora recentemente 7.000 quilômetros pelo Brasil, vi muitas estradas. As melhores estradas no Brasil, as que funcionam, são as que são de concessão. Então assim, é um debate que não é a gente que vai definir, nós vamos discutir com a sociedade. O fato é que não dá para a BR ficar desse jeito, né? Não é só a BR. Além desse projeto da BR, nós temos um outro que é mais ousado ainda, que é a construção de uma ferrovia para os próximos 15 anos, ligando Cruzeiro do Sul aos portos aqui de Porto Velho. Por quê? Porque Porto Velho tem tem as balsas e os médios navios que conseguem embarcar a nossa produção e levar para Manaus, para a Zona Franca e para os portos do Nordeste. Então é uma outra saída. E é uma discussão muito mais complexa ainda que a gente quer fazer. Esse projeto da integração do país por ferrovias, eu vou lembrar aqui que uma vez, eu era repórter, eu acho que, não sei se do Página 20 ou do jornal A Tribuna, fui fazer uma entrevista com o então secretário de Indústria e Comércio, Luiz Figueiredo, e ele, conversando ali, ele abriu um jornal, na época um jornal impresso, o jornal O Estado de São Paulo, uma página inteira falando a respeito dessa integração ferroviária e citava o Acre como um dos extremos do país. Isso já tem mais de 20 anos. Uhum. Então, assim, falar a respeito de ferrovias não chega a ser novidade. Uhum. No entanto, Dimas, eu fico receoso, uma pessoa que esteja nos ouvindo fala assim, olha, nós não estamos, como o próprio candidato está falando, conseguindo garantir a manutenção da BR. Nós vamos conseguir garantir a manutenção de uma ferrovia? É difícil para a gente apreender essa proposta, entende? Isso só faz sentido dentro da proposta de desenvolvimento econômico que nós estamos defendendo. Se nós queremos elevar a nossa produção, multiplicar por 10 vezes a nossa produção, principalmente de grãos, a gente precisa de logística para fazer isso. Ou então a gente pode crescer um pouquinho e esbarrar na logística, porque a BR não vai suportar essa pressão toda, né? Já não está suportando atualmente. Então a gente vai cuidar da BR, né? A gente quer discutir uma forma de manter a BR e parar de gastar dinheiro na BR e começar a investir no projeto, numa ferrovia que é muito mais sustentável, que é muito mais econômica, e não é um projeto para logo, é um projeto para 15 anos. Só que isso está integrado, desculpa então, eu só queria explicar isso para a população. O Mato Grosso fez agora a concessão de uma ferrovia com investimento de quase 15 bilhões de reais do setor privado. Sabe por que os empresários estão investindo lá no Mato Grosso? Porque lá tem um projeto de desenvolvimento e o Mato Grosso quer dobrar a produção
De grãos. Nos próximos 10 anos. Aí o cara vai para lá porque ele sabe que ele vai ter retorno. O Rondônia já tem um projeto de trazer de Sapezal, ali do norte do Mato Grosso, uma ferrovia até Vilhena e depois chegar a Porto Velho. Se o Acre não se cuidar, o Rondônia, que já tem um PIB hoje 3 vezes maior do que o Acre, 45 bilhões, o Acre está com 15 e pouco, Rondônia vai dar um salto econômico gigante porque vai se integrar à malha ferroviária do Brasil e o Acre vai ficar só olhando. O que falta aqui no Acre é político com esse tipo de visão. Se a gente não começar a discutir o nosso projeto hoje para integrar com Rondônia, para possivelmente integrar com a ferrovia transoceânica, que é um projeto, principalmente se o presidente Lula voltar ao governo, com certeza o governo chinês vai querer investir nessa ferrovia, que já era um projeto antigo para interligar, para sair da dependência ali dos portos da América Central, que é dominado pelos americanos, e eles querem fazer a transcontinental aqui. Então o nosso projeto está integrado a uma coisa maior. Não Vamos é só detalhar Acre, né? um pouco mais a respeito dessa questão do setor produtivo no segundo bloco? Sim. Vamos para o intervalo, vamos continuar a conversa aqui com o candidato ao Senado pelo Agir, Dimas Santos.